Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, as abominações do templo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são sobre a visão, segundo, sobre as abominações, parte 1, e terceiro, sobre as abominações, parte 2. Nosso texto áureo se encontra em Ezequiel, capítulo de número 8, versículo 6, que diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? É uma pergunta que Deus faz. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda abominações maiores. A verdade prática diz que o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Nossa palavra-chave é idolatria. Idolatria, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é culto a ídolos, que é amor excessivo, que também é admiração exagerada. Nós gostamos de dizer que idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Porque se Deus tem que ter o primeiro lugar, tem que ter a primazia em tudo, quando alguma coisa toma o lugar de Deus, ela se torna idolatria. Primeiro tópico sobre a visão, primeiro subtópico, a segunda visão. Então, peraí, nós na lição anterior nós falamos sobre a primeira visão, então agora vem a segunda visão. Qual foi a primeira visão? A primeira visão está em Ezequiel, capítulo 1, versículo 2, diz assim: No 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, essa aqui fala da primeira visão. Então, a primeira visão, ele viu o quê? Ele viu a glória de Deus na primeira visão. E na segunda visão, Ezequiel capítulo 8, versículo 1. No 6º ano, no mês sexto, essa aqui fala da segunda visão. O que é a segunda visão? O que ele viu na segunda visão? Viu as abominações, que é o que nós vamos tratar nessa lição. E as abominações que eram praticadas dentro do templo. Se nós trouxéssemos para os dias atuais, seriam as abominações causadas ou praticadas dentro da igreja ou das igrejas. Ezequiel 8,18 diz assim também: Por isso também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Isso aqui são palavras de Deus, tá? Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então, nesse momento, a cidade e o templo ainda não tinham sido destruídos. Então, a visão ela é preterista e a visão ela é futurista. Preterista significa o relacionamento com os acontecimentos contemporâneos, e futurista ela anuncia eventos que ainda estavam para acontecer. Apesar da palavra preterista vir de pretérito, pretérito que significa passado, a palavra preterista ela é uma forma de visão das pessoas que interpretam o Apocalipse. Ela é uma das formas de interpretação do Apocalipse, dentre outras profecias também, não só de Apocalipse, mas também dos demais profetas. Segundo subtópico, as visões das abominações do templo. Então, essa visão que ele teve é diferente das demais, tanto das visões que o próprio Ezequiel teve, como de todos os demais profetas do Antigo Testamento. Por quê? Vamos lá ver? Ezequiel 8, do 1 ao 3 diz assim: Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá, guarda bem esse aqui, os anciãos de Judá, que mais para frente nós vamos falar dele, tá? Os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como um aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como o aspecto de um resplendor, como a cor de âmbar. Versículo 3, estendeu a forma de uma mão, tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Ele foi bem específico aqui, tomou pelos cabelos, mas não é do braço, não, cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões, ou seja, não é fisicamente, nós vamos ver daqui a pouquinho também, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Então, as visões de Deus, elas mostram os aspectos, fatos presentes, e também mostram coisas futuras. Então, aí tiveram outros profetas, mas assim, Daniel e também João, eles tiveram visões de coisas futuras. João, lógico, ele viu passado, presente e futuro. Então tem um exemplo aqui, Daniel 7, 15 e 16, que diz assim: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Nesse caso aqui, é a visão dos 4 animais que esse anjo, esse ser, deu a interpretação para Daniel, que seria uma coisa futura. Também 8:19, uma outra visão que ele teve, e disse assim: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Por isso,
pertence ao tempo determinado do fim. Essa aqui é a visão do carneiro e a visão do bode. A visão do carneiro, o carneiro era os reis da Média, os reis da Pérsia, e o bode era o rei da Grécia. Então era uma visão lá para o futuro. Daniel teve. Também agora João, capítulo 1, versículo 19, lá do Apocalipse, ele diz assim: escreve as coisas que tens visto, as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, tanto Daniel como João, nós estamos aqui tratando, dando exemplos de coisas de revelações que eles tiveram de coisas futuras. No caso de João, foi passado, presente e futuro. Terceiro subtópico, como entender as visões de Deus? Então Ezequiel ele foi transportado em espírito para a Babilônia, como ele mesmo disse, foi pego pelos cabelos e transportado em espírito, não foi fisicamente para a Babilônia, da Babilônia para o templo de Jerusalém, assim, em tempo real. Ele estava vendo o que estava acontecendo naquele exato momento. Ezequiel 11:1 diz assim: então me levantou o espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Então Ezequiel 8:3 vai dizer assim: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. O que quer dizer isso? Mais uma vez eu friso, é em espírito. Ezequiel não estava lá fisicamente, ele estava vendo o que estava acontecendo naquele exato momento, mas ele não estava fisicamente lá, ele estava em espírito ou em visão de Deus. Ezequiel 11:24 diz assim: depois o Espírito me levantou e me levou a Caldeia para os do cativeiro em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. Ou seja, pegou Ezequiel, levou até lá em espírito, depois pegou Ezequiel e trouxe ele de volta em espírito, ou seja, ele retornou ao seu próprio corpo. E essa é uma experiência semelhante à do apóstolo João, lá do Apocalipse também, né? Apocalipse 1:10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Mesma experiência que um teve e o outro teve também. Arrebatamento de espírito. O resumo desse tópico diz: a visão das abominações do templo destoa. Destoar significa que é diferente das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Segundo tópico fala sobre as abominações. Primeira parte, a palavra abominação significa repulsa, significa aversão, significa asco, significa nojo. Então vai falar sobre as abominações. Primeiro subtópico, a imagem de ciúmes. O versículo 5 de Ezequiel capítulo 8. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. Então o termo ciúme no hebraico é kiná. Está aqui, tá? Mas kiná significa zelo, significa ciúme ardente, também significa ira. Aí vem o próximo aqui. Essa imagem é semel. Semel em hebraico significa imagens, também significa ídolo. Muitos expositores do Antigo Testamento eles identificam como Aserá. O que é Aserá? Aserá é a deusa também conhecida como bosque, como poste ídolo, tá ok? Onde que está isso? Vamos lá ver. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 3 e o versículo 7 vai falar um pouquinho sobre isso que nós tratamos aqui. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal e fez um bosque. Lembra do bosque? Então, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. Então, Aserá significa bosque, significa poste ídolo. Okay? Então, o que está dizendo aqui, quando falou de um bosque, nós está tratando de Aserá. Versículo 7. Também pôs uma imagem de escultura ao bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então essa imagem ela acabou sendo destruída pelo rei Josias. Posteriormente colocaram dentro da casa do Senhor, mas o rei Josias, quando ele deu início ao seu governo, ao seu reinado, posteriormente, após algum tempo, depois que o reinado estava firme, ele destruiu essa imagem. Muitos acreditam, os antepassados acreditam que nos dias de Ezequiel, então Josias tirou, mas as pessoas acreditam que nos dias de Ezequiel, o que Deus estava falando dava a entender que essa imagem tinha sido colocada de volta no templo. Não a mesma imagem, mas produzido uma nova imagem e sido colocada dentro do templo também. O segundo subtópico vai falar o culto aos animais e aos répteis. Então está em Ezequiel capítulo 8, versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede
em todo o redor, ó, de fora a fora, pintado, imagem de réptil, imagem de animal, imagem de ídolo, todo tipo de coisa. Então esse culto pagão ele mostra o seu aspecto, que é secreto e também clandestino, ou seja, não é coisa de Deus. Uma coisa que você faz clandestinamente, ocultamente, não pode ser de Deus, não pode ser. É salvo algumas coisas que relacionamento marido e mulher, não, estou dizendo coisas que a gente faz em oculto, que a gente não quer que ninguém saiba, né? Fora isso que eu estou dizendo aqui. O que acontece? Não pode ser de Deus, não é para ser de Deus. Então, se eu faço uma coisa, uma adoração, pensa bem, eu estou dentro da casa de Deus, estou prestando culto, mas não é a Deus, são a outros deuses, é o que eles estavam fazendo neste momento aqui. Então Ezequiel capítulo 8, versículo 7 e 8, e Deus na sua indignação, ele pegou Ezequiel e levou lá, está vendo, filho do homem? Olha aí o que eles estão fazendo, aí pegou e levou ele de volta, agora fala para o meu povo. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então peraí, o versículo 10 vai falar que em todo o redor havia ídolos, havia animais abomináveis, havia imagem de répteis, dentre outras coisas. Como que Ezequiel viu isso? O versículo 7 e 8 que nós vemos agora diz, ele viu um pequeno buraco, aí Deus mandou ele cavar. Ele cavou espiritualmente, tá? Ele cavou espiritualmente, conseguiu abrir o buraco de forma que ele conseguisse visualizar o que estava acontecendo ali naquele exato momento, em tempo real. O povo se prostituindo, adorando outros deuses. Ezequiel viu. E a zoolatria significa adoração aos animais. Olha só, então existem outros tipos de idolatria. Até um animal ocupa o lugar de Deus, como é o caso aqui. Então, mas a zoolatria ela é típica dos egípcios, ali que deu início à adoração a animais. Os 70 anciãos é o subtópico de número 3, que é o versículo 11 de Ezequiel capítulo 8. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles. E cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então eles estavam queimando incenso. Pensa bem aqui, ó, presta atenção aqui. Estavam em pé diante dele 70 homens, ó, dos anciãos da casa de Israel. Olha o problema aqui. Então os anciãos, vamos começar aqui. Os anciãos em hebraico significa Zahem. Zahem. Literalmente significa idoso, tá bom? Em grego é traduzido como presbíteros, que significa o mais velho. Então se referem tanto a pessoas mais velhas também como a líderes comunitários, líderes religiosos. É essa mesma palavrinha que é grega, que é hebraica também. Grega aqui traduzida como presbítero. Então Zahem e presbíteros é o mesmo significado, que eram esses anciãos. Nesse caso aqui eram os líderes do povo. Ezequiel 7,26 diz assim: miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão o profeta uma visão, mas o sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Aqui Deus já estava prevendo, já estava predizendo o que iria acontecer. Então o termo é usado também, esse termo também de ancião aqui também é usado para príncipes, lá em Isaías 3,14, nós não vamos ler, e líderes nas comunidades cristãs, que está em Atos 14, 23 e também Atos 20 e 17, se você quiser confirmar ou comparar na sua Bíblia, tá aí disponível. As pessoas que deveriam dar exemplo, que eram os anciãos, que eram as pessoas mais velhas, que eram a liderança do povo, essas eram as pessoas que deveriam dar exemplo, elas estavam corrompidas. Então todos esses anciãos, essa liderança do povo, esses presbíteros estavam corrompidos. O resumo desse tópico diz que as abominações estão ligadas aos ídolos. A maior afronta a Deus é o fato delas serem praticadas na casa de Deus, ou seja, dentro da casa de Deus. Isso é uma afronta. Deus, ele falou assim, constrói uma casa para mim, desde Moisés, depois Salomão construiu o templo, Moisés construiu o tabernáculo, mas era para o nome de Deus habitar naquele lugar. Ao invés do nome de Deus, algumas pessoas tiraram o nome de Deus. Ela continuava levando o nome de Deus, porém a presença de Deus já não estava mais ali. Por quê? Por causa da falsa adoração, por causa de adoração a ídolos, por causa de adoração a animais, por causa de adoração a imagens de escultura, coisas que Deus já havia proibido, porque Deus não reparte, não divide a sua glória com ninguém. Ou é Deus ou não é nada. Eu sirvo a Deus fulano, mas eu também sirvo ao Deus verdadeiro. Então você não serve a ninguém, você serve ao demônio. Essa é a grande verdade. Sinto muito em te dizer, ou é Deus ou não é nada. Terceiro tópico fala sobre as abominações. A segunda parte, primeiro subtópico, o ritual de Tamuz. Então versículo 14.
de Ezequiel capítulo 8, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Essas mulheres eram mulheres hebreias, eram mulheres do povo de Israel. Então, Tamuz, ele é uma divindade babilônica, é conhecida como Deus da vegetação e Deus dos rebanhos. Até coloquei aqui, morto seco e vivo chuva. Ou seja, eles acreditavam, a crença deles era o seguinte, que Tamuz ele ficava 6 meses morto, ou seja, nas profundezas ali de onde ele estava, né? Ficava 6 meses morto. E essas mulheres, no dia marcado aqui, no segundo dia do quarto mês, elas começavam a chorar. Era chamada das carpideiras. Carpideiras está aqui, ó. Carpideiras são pranteadoras profissionais. Essas mulheres aqui, elas eram pagas para chorar nos sepultamentos. Então, todo enterro, todo funeral que havia, eram pagas carpideiras para chorar, e elas faziam com que as outras pessoas também se condoessem e começassem a chorar. Então, essas mulheres aqui, essas carpideiras, no segundo dia do quarto mês, elas começavam a chorar. Para quê? Para que Tamuz ressuscitasse. Essa é a crença deles, tá? Para que Tamuz ressuscitasse e mandasse chuva no seu tempo certo. Então, quando Tamuz estava morto ou adormecido, o que acontecia? Havia seca, não tinha chuva, havia uma estiagem. Quando Tamuz ressuscitava, havia 6 meses de chuva, ou seja, as chuvas viriam na data certa para que a plantação, para que a vegetação crescesse normalmente, crescesse muito bem, para que os rebanhos pudessem ser alimentados. Essa era a crença deles. Oséias 9,4 diz assim: não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhe serão como pão de pranteadores. Então aqui está falando sobre as carpideiras. Então pranteadores aqui são essas mesmas carpideiras, tá? Todos que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos, não entrará na casa do Senhor. Então, o que aparenta é que essas mulheres elas estavam envolvidas com um culto sincrético. O que é sincretismo, Valdecir? Sincretismo é a fusão de diferentes cultos, diferentes religiões, diferentes doutrinas, e eles transformam tudo numa coisa só. Bota tudo numa panela e faz uma coisa só. Agora você imagina, culto ao Deus fulano, culto ao Deus cicrano, culto ao Deus não sei o que, culto até na mitologia grega e tal, e ajunta tudo, e coloca o Deus verdadeiro no meio e faz um culto só. Como é que é isso, irmão? Não funciona. Se a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, ou é Deus, ou são os deuses. Ou é céu, ou é inferno. Não tem outra opção. São só duas opções. São só 2 caminhos. Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para se chegar a Deus a não ser através de Jesus. Então as pessoas adoravam a Deus, ao Deus verdadeiro, mas também adoravam aos outros deuses. Então fazia essa mistura. O que acontece? Quando você faz uma mistura, você não está adorando o Deus verdadeiro. Se eu fizer essa mistura, eu não vou estar adorando ao Deus verdadeiro. Então nós temos que adorar simples e unicamente ao Deus verdadeiro. O segundo subtópico vai falar os adoradores do sol, que é o versículo 16 do capítulo 8. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com os rostos para o oriente, ou seja, para o leste, para o nascente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. O que eles estavam fazendo? Eles estavam de costa para o templo e afrontando o próprio Deus, porque você teria que virar de frente para poder adorar o templo. Quando você fosse orar, Salomão havia dito, quando você fosse orar, onde você estivesse, qualquer lugar do mundo que você estivesse, você se virasse para Jerusalém, se prostrasse, dobrasse seus joelhos, se virasse para Jerusalém, para poder elevar a Deus a sua oração seria respondida. É o que Salomão falou. Quando Daniel estava preso aí em Babilônia mesmo, quando Daniel estava preso, o que ele fazia? Ele abria sua janela, que dava de frente para Jerusalém, que dava de frente para o templo, né? A distância era grande, mas era naquela direção que era o templo. Ele dobrava o seu joelho e ali ele fazia sua oração conforme Salomão havia dito. O que essas pessoas estavam fazendo aqui? O templo estava numa certa direção, eles viravam de costa para o templo e começavam a adorar o sol. Ou seja, na nascente, no leste, eles viravam para lá e começavam a adorar o sol. Moisés tinha alertado sobre isso, tinha alertado que não era para fazer isso daí. Deuteronômio 4,19. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos
debaixo de todos os céus. Então Moisés já tinha falado que não era para ser feito isso. O que aconteceu? O que Moisés falou que não era para fazer era exatamente o que eles estavam fazendo. Agora, Jeremias 43, 13 diz assim: e quebrará as estátuas de Bet-Semes. Bet-Semes significa casa do sol, que está na terra do Egito. Bet-Semes, que está na casa do Egito, é um versículo bíblico que nós estamos lendo. E as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Então, essa Bet-Semes aqui, nós não podemos confundir com a cidade de Bet-Semes, que tem lá em Judá. Ou seja, aqui ele está falando do quê? Aqui ele está falando do castigo que vai acontecer com essas pessoas. Segundo Reis 14, 11 vai falar da Bet-Semes lá de Judá. Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, a Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Então a própria Bíblia está dizendo que havia duas Bet-Semes, pelo menos duas Bet-Semes, uma no Egito e outra na terra de Judá. A cidade era dedicada ao Deus Sol. Quem era o Deus Sol? Deus Sol era também conhecido como Ra. Então Ra, os egípcios criam que Faraó, o rei deles, Faraó não é o nome de uma pessoa, Faraó é um título. Faraó, cada vez que uma pessoa subia, por exemplo, se eu fosse o rei do Egito, eu também seria chamado Faraó. Se meu irmão, se qualquer outra pessoa, se você fosse rei do Egito, você seria chamado de Faraó. Então, os egípcios acreditavam que Faraó, que era o rei deles, lógico, era a própria encarnação de Ra. Quem é Ra? Nós acabamos de falar, Ra é o Deus Sol. Então, cada vez que subia um faraó novo, era uma renovação do Deus Sol que estava subindo ao poder do Egito. Segundo Crônicas 36:16 diz assim: eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Olha só, Deus envia mensageiros. Nesse caso aqui ele estava mandando Ezequiel. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus. E o que fizeram mais? Olha o versículo: desprezaram as suas palavras, mofaram dos seus profetas. Mofar aqui significa zombar. Zombaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Chega uma hora que não tem mais remédio, chega uma hora que não tem mais solução. Então nós precisamos mudar de vida. Se há alguma coisa para consertar, para reparar, para arrumar, que seja feito agora, antes que não haja mais remédio para nós. Porque se ele fez isso com o povo dele, imagine com aqueles que foram enxertados. Porque nós não somos povo dele diretamente, nós somos povo dele, nós fomos enxertados na oliveira, nós somos enxertados, nós não somos ramos verídicos dali, verdade. Não, nós somos colocados ali. Então se ele não poupou o povo dele, se ele não poupou os ramos verdadeiros, acha que ele vai poupar nós? Engano, ledo engano. Terceiro subtópico, os anciãos na casa do profeta. Então, retornando à abertura da profecia, Ezequiel 8:1 diz assim: sucedeu, pois, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá, lembra dos anciãos de Judá que eu falei para você guardar lá? É agora, tá? Assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então, aparentemente, esses anciãos, eles eram as pessoas que exerciam autoridade espiritual sobre os exilados. Tinha um rei, mas o rei, ele chamava Jeoaquim, ele estava na Babilônia, mas ele era prisioneiro. Eu vou até pular aqui, mas se você quiser ler aí, tá? Segundo Reis 25, do 27 ao 30, vai falar sobre o rei Jeoaquim, que estava lá, mas estava cativo, e que depois de 20 anos, ele foi, mais de 20 anos, ele foi solto, e ele foi sustentado até a sua morte. Tá? Jeremias 52, versículo 31 a 34, vai falar também a mesma coisa sobre o rei Jeoaquim. Então vamos para Ezequiel 14, de 1 a 3, que diz: e vieram a mim alguns dos homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então, para você ver, lá no capítulo 8, veio, agora no capítulo 14, vem eles de novo. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço de sua maldade puseram diante da sua face. Deus falando: devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Porque eles chegavam para Ezequiel e queriam saber qual que era a palavra que o Senhor tinha naquele momento. Aí Ezequiel capítulo 20, novamente: e aconteceu no sétimo ano, no quinto mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Ou seja, mais uma vez os anciãos chegaram diante de Israel. Há quem afirme que esses anciãos, eles não faziam parte dos fiéis, mas eles procuravam Ezequiel simplesmente para se manter informado, para saber o que Deus tinha a dizer, mas não faziam parte realmente dos adoradores de Deus. Claro, diante da situação que nós lemos, que nós vimos, os anciãos queimando incenso para outros deuses ou para deuses falsos, para animais também, no caso, então nós já sabemos que realmente não faziam parte dos fiéis. O resumo desse tópico diz que Tamuz, ele era adorado pelos sumérios e Osíris pelos egípcios, ou seja, mudava o nome porque mudou a região. Então Tamuz pelos sumérios, Osíris pelos egípcios, é a mesma coisa, tá? O sol era cultuado tanto na Babilônia, também
como no Egito. Só mudava o nome também aqui do nome do Deus, mas também de todas as formas ele era adorado nesses lugares. E para a gente concluir nossa lição, a lição vai dizer assim: nós aprendemos que um Deus santo não tolera pecado. Bom, se Deus não tolera pecado, ele exige de nós que nós sejamos fiéis a ele, que nós sejamos, ele exige fidelidade de todo o seu povo, não é só de mim não, de você também, tá? Então o que aconteceu com Israel, aconteceu com Israel. O que vai ficar? Vai ficar de ensino para nós, vai ficar como exemplo para nós, para que nós não caiamos no mesmo laço, no mesmo embaraço, no mesmo problema, na mesma dificuldade, e que nós também não sejamos destruídos. E pior, que nós não venhamos ir para o inferno. Nós somos responsáveis pela santidade, nós somos responsáveis pela adoração, nós somos responsáveis pelo estilo de vida, pelo nosso estilo de vida nos dias atuais. Ah, mas foi só naquele tempo? Não. Hoje também, como servo de Deus, nós temos a responsabilidade de ser santo, de ser separado. Então, a santidade tem que ser o nosso dia a dia, tem que ser o nosso cotidiano. Nós temos a responsabilidade de adoração, de levar a adoração, de levar o nosso culto, prestar o nosso culto a Deus e também levar outras pessoas a se chegarem ao Deus verdadeiro, a adorarem o Deus verdadeiro. E o nosso estilo de vida também tem que condizer com as nossas palavras, com o nosso cristianismo, com Cristo na nossa vida. Nosso estilo de vida tem que demonstrar que Cristo vive em nós. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.